Oi, eu sou a Emily, eu tenho 24 anos, eu estou no curso de Gestão em Análise Ambiental desde 2018 e no PET desde o começo de 2019. E aí eu escolhi esse tema porque é um meu hobby favorito, e aí eu achei que poderia ser algo interessante para falar. Então, começando, né, o que que é o crochê? Ele vem da palavra croque e crochê, do francês e do germânico, que significa um gancho. E aí isso faz referência à agulha, que ela tem um ganchinho assim. E aí essa é uma técnica manual que você usa uma agulha para fazer correntes com algum tipo de fio. E aí você usa um novelo de alguma linha assim e uma agulha. Isso já basta para você começar. Eu queria também fazer uma diferenciação aqui, porque muita gente confunde crochê com tricô. Aí são um pouquinho diferentes. O primeiro que o crochê ele usa só uma agulha, com esse ganchinho que eu falei, né? E o tricô ele usa duas agulhas, que são mais pontudinhas assim. No crochê você só tem um ganchinho ativo para trabalhar, e já no tricô você tem vários, dependendo do tamanho do seu trabalho, você tem vários pontinhos em aberto. No crochê são mais ou menos assim 6 pontos básicos, tem algumas variações, e no tricô são só dois. E aí o crochê você só pode fazer manualmente, e o tricô ele já pode ser feito, além de manualmente, por máquina. É, Sobre a origem dessa técnica, ela não é unânime assim sobre onde ou como começou, mas a maioria fala que se iniciou na Arábia, no Oriente Médio, no século XVI. E aí, depois disso, foi se espalhando através das rotas comerciais. E aí tem uma referência a essa técnica de bordado em bastidor de tambor, que é essa imagem aqui de cima, que você usava. Ainda hoje em dia tem essa técnica desse tamborzinho assim, parece um tamborzinho, e aí você usava uma agulha que se assemelha à agulha de crochê de hoje para fazer o bordado. E aí essa técnica era mais difundida assim na Índia, Turquia, na Pérsia, no norte da África, e depois no século XVI ela chega na Europa. E aí no século XVIII eles tiram esse tamborzinho e aí os franceses chamam de crochê noir, né? E aí no século XIX ela ganha uma popularidade na Irlanda, porque é uma crise de fome que tem e as mulheres usam o crochê para fazer rendas e como meio de subsistência, elas começam a vender. E aí essas rendas, elas eram consideradas uma renda inferior, assim, como se fosse um trabalho inferior, uma renda mais barata. E aí não era muito valorizado. Só que aí isso muda quando a Rainha Elizabeth, que está aí na foto, ela meio que dá o aval, assim, de que gosta dessa técnica, e ela começa a aprender, e ela faz alguns trabalhos para os soldados de uma guerra da África do Sul. E aí ela dá de presente alguns bordados que ela faz, e aí o pessoal começa a falar, nossa, que legal, né? Até a rainha tá fazendo, quem sabe, né? E aí começam a valorizar mais. E aí, a partir disso, os migrantes irlandeses, eles levam a técnica para os Estados Unidos. Aí tem uma evolução, assim, ao longo dos anos, que é nos anos 20 e 30, o crochê era usado mais como um artefato de decoração ou de vestuário, e nos anos 40 eles chamavam as mulheres para fazer peças de crochê como artefatos para a guerra, né? E aí também tinha uma campanha para as pessoas fazerem crochê como uma forma de customizar a roupa e aí não gastar com roupa nova, já que era período de crise e tal. Aí você poderia customizar, ou então se a roupa tivesse furada, alguma coisa assim, você poderia usar o crochê assim para disfarçar. Aí nos anos 50, era voltada mais para o vestuário também, para vestido de noiva, bem essa moda assim, né? Meio pin-up. E aí nos anos 60 e 70 teve um boom maior assim com a era hippie.
E aí tinha artefatos de decoração para casa, e aí chegou também a onda dos Granny Square, que é conhecida como quadradinho da vovó também, que aí tinham, nas casas tinham várias mantas feitas com esses quadradinhos e roupas, e até hoje utilizam esse quadradinho, ele é bem usado para fazer roupa e decoração também. E aqui é a parte atual, que tem de um tudo e mais moderno, né? Tem desde as passarelas, também incentivou essa popularização do crochê, e também acessibilidade, porque tem muitos tutoriais no YouTube, tem muitos grupos em comunidades, redes sociais de crochê, então você pode aprender assim pela internet, porque antes era muito passado de, aprendi com a minha mãe, com a minha avó, ainda tem, mas muita gente está aprendendo pela internet. E aí também tem uns virais, tipo, esse biquíni da Jade Picon, essa blusa aqui é tipo uma variação daquele quadradinho da vovó, então tá mais moderno agora, né? Aí aqui são os pontos básicos, que aí eu não vou ficar aqui falando o que que é o que, mas se você aprende pelo menos esses três aqui, você consegue fazer o resto. E aí são variações, né? Que você vai alterando ali, e aí com esses pontos você consegue fazer uma infinidade de coisas, diversas combinações, diversos desenhos, diversas formas, e aí é meio que infinito, assim, não tem um limite. E aqui são alguns tipos de crochê. Tem o primeiro, que é o crochê tunisiano, que ele é como se fosse um tricô, só que feito com agulha de crochê. Então, é uma agulha enorme, assim. E aí você vai fazendo e os pontos ficam bem parecidos com o de crochê. Aí tem o... De crochê não, de tricô, desculpa. Aí tem o amigurumi também, que é uma técnica japonesa para fazer bonequinhos e decoração, super fofinhos. Tem o crochê de dedo, que você usa com fios mais grossos, e aí na, quando você pode não necessariamente usar uma agulha, você usa o seu próprio dedo para fazer os pontos. Tem o crochê peruano, que você usa um bastão como apoio ou uma régua, que aí forma os pontos mais alongados, assim, faz um desenho diferente. Tem o microcrochê, que é como se fosse um amigurumi, né? Usado mais para amigurumi, para fazer uns bonequinhos bem pequenininhos. Então, usa uma linha bem fininha, uma agulha bem fininha e requer muita paciência. Eu mesma não me atrevo a fazer isso. Aí tem também o crochê de grampo, que usa um acessório extra também, que é como se fosse um grampo bem grandão. E aí você vai entrelaçando as linhas e usa a agulha do crochê para laçar. Aí aqui dos benefícios do crochê. Ele ajuda na insônia, porque você tá ali meio agitada, aí você pega o seu crochê, você vai fazendo aqueles pontos, aquela repetição de pontos, então você vai quase que meditando enquanto tá fazendo o crochê, aquela repetição, né? Reduz o estresse e a ansiedade, que é geralmente quem faz crochê adora, então você vai ali, você vai se dispõe a fazer, você quer criar alguma coisa nova, então você vai dar uma relaxada e ainda fica feliz. Aí ajuda a aliviar a depressão também. Você pode, quando você faz crochê e você gosta disso, seu cérebro pode liberar dopamina, que é o hormônio da felicidade, então ajuda também na depressão. Aí reduz o risco de Alzheimer entre 30% e 50%. Quando você vai fazer o crochê, você tem que prestar atenção na quantidade de pontos, você tem que contar, ou então você vai fazer uma receita, você tem que depender ali um tempinho, um foco, e prestar atenção. E aí você exercita sua cognição e isso ajuda a evitar o Alzheimer. Aumenta a sua autoestima também, porque quando você faz uma coisa assim do zero, você fica toda orgulhosa, você fala, nossa, eu que fiz, assim, aí você vai num lugar, você está usando alguma coisa de crochê, aí a pessoa fala, nossa, que lindo, aí você fala, ai, foi eu que fiz. Aí você fica toda. E aí também é uma forma de terapia em grupo. Tem aqui a foto, né, mostrando. Acho que fazer crochê é legal fazer sozinha, mas em grupo também é bem legal. Eu particularmente, quando conheço alguém que gosta de crochê também, eu fico toda feliz. E aí, aqui um pouquinho da minha relação com crochê. Eu aprendi com a minha mãe quando eu era criança, acho que eu tinha uns 10 anos.
Só que eu só fazia aqueles pontinhos lá que eu mostrei, não sabia nem para que que servia. Só que eu fazia ali, ai, que legal. E aí depois, de um tempo, eu comecei a pesquisar mais com a internet e tal, fui pesquisando e achei legal. E aí eu falei, ah, eu sei fazer isso, eu lembro. Aí eu fui ali com a minha mãe de novo, a gente começou a fazer de novo. E aí eu comecei a fazer algumas peças, essas todas fui eu que fiz. É, e aí eu não faço tanto quanto eu gostaria, mas eu adoro fazer. Sempre que eu posso, eu paro e faço alguma coisa assim, que eu adoro. E é isso, gente. Obrigada pela atenção.